Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês e também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 12 de julho de 2023, a cor litúrgica é verde, da quarta-feira, né? Bom, quarta-feira tradicionalmente é dia de São José, mas aqui na minha região é dedicado às novenas a Nossa Senhora ou ao padroeiro das paróquias, tá? Mas nesse dia 12 temos a alegria, né, de falar de santos. Bom, um dos santos que está no calendário litúrgico é São João Gualberto, tá? Você deve conhecer. Eu conheço uma rua aqui na cidade que chama Rua João Gualberto. Tem um padre na Canção Nova com esse nome também. Então, hoje é o dia deles, né? Da gente estar rezando para que o santo São João Gualberto esteja protegendo todos que têm esse nome. Mas hoje também, nas minhas anotações, consta que é dia de São Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus,
tá? Então, peçamos as graças, né, desses santos e da Nossa Senhora e de São José, para que nos abençoe nessa quarta-feira. Bom, vou dar seguimento, para evitar de ficar falando bobeira, né? As notícias ruins sempre tem, né, meu povo? Então, para evitar de falar bobagem, estou aqui, vou falar, estou lendo um trecho do capítulo sobre o purgatório do livro Escatologia, Dom Henrique Soares da Costa, tá? Vou falar novamente, não visitei o site da editora Cleófas, mas, eu vou dar não é um spoiler, eu vou dar uma dica para vocês. Olha, tá constando uma mega promoção dos livros de Dom Henrique Soares da Costa. Quem não tem nenhum livro, não tem nem os 4 livros editados pela Cleófas, né, que eu já citei aqui, você paga R$ 115 o combo. Tem um livro lá, novo, né? Deixa eu ver se eu acho que é o nome de novo. Porque a cabeça já não ajuda muito, né, gente? Já tô naquela fase que, senhor, tá complicado, tá complexo o negócio, né? Tem um livro anterior, né? Cadê aqui? Aqui. O mistério. Não, As Palavras que o Senhor nos dirige. Esse é o penúltimo livro da editora Cleófas, editado. Lá tá constando com R$ 15. O livro originalmente custa em torno de 39, 35 em diante, tá? Tem um lançamento da Cleófas, que esse não tem promoção, tá na faixa de, acho que de uns R$ 39, o Mistério da Eucaristia e Sacralidade do Sacerdócio. E tem um que foi cedido os direitos pela família do senhor Dom Henrique Soares da Costa para uma comunidade de vida lá no Nordeste. E aí chama Cântico das Subidas, mas você compra pela Magalu. Gente. Até para quem não sabe, a Magalu detém agora os direitos administrativos e tal da estante virtual. Quem acompanha a estante virtual, primeiro foi estante virtual, depois passou na mão da Livraria Cultura, a Livraria Cultura quebrou. Como é que pode, gente? Livro não tem imposto. Quebrado. E aí passou o estante virtual, como é uma plataforma que já fidelizou muitos clientes, eu inclusive compro deles, eles estão na mão da Magalu. Mas ainda é uma empresa boa, né? Sólida. Tá certo? Então veja lá. Bom, então vamos à leitura. Outro elemento ainda mais importante, presente na Bíblia, é a convicção da responsabilidade humana no processo da justificação, isto é, de sermos santificados por Deus, que implica na necessidade de uma participação pessoal na reconciliação com Deus e na aceitação das consequências penais derivadas dos pecados. Em outras palavras, Deus não salva o homem automaticamente sem a sua aceitação, sem a sua participação. Não somos fantoches de Deus. Em 2 Samuel 12, que conta o pecado de Davi com a mulher de Urias, existe uma típica distinção entre culpa e pena. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a pena pelo pecado permaneceu. O filhinho morreu. Afinal de contas, o pecado, como fruto de uma livre decisão, não é um ato mecânico nem isolado, mas afeta a estrutura global do homem, tanto na sua dimensão pessoal quanto comunitária. Dou um exemplo. Imagine uma pessoa que gosta de difamar os outros. Cada vez que ela cai neste pecado e se confessa, o pecado é perdoado, mas as consequências permanecem. Em primeiro lugar, esta pessoa, cada vez que cai nesse pecado, fica mais fraca, mais viciada nele. Em segundo lugar, pensem no mal, na difamação que ela espalhou. Tudo isso pesa na nossa vida. Nós somos aquilo que fazemos na vida. Nossos atos nos formam nossa personalidade e terão consequências no nosso destino eterno. Agora vejam bem, é preciso essas duas ideias que abrem a possibilidade de que alguma pessoa de bem, amiga de Cristo, morra sem ter alcançado o grau de maturidade espiritual requerida para viver na comunhão imediata com Deus, havendo, portanto, a necessidade de uma purificação após a morte. Imagine uma pessoa que ama Cristo, que vive nele e que tem uma vida de igreja, mas essa pessoa tem um vício, uma falha, uma má tendência que não consegue superar. Ora, após a morte, certamente essa pessoa vai ter que ser purificada desta má tendência que estava colada nela. É como a ferrugem que precisa ser raspada. É à luz dessa situação que a Escritura apresenta a prova e aprova o costume de oração pelos defuntos. Leia, por exemplo, segundo Macabeus 12, versículos 40 em diante. Vejamos também outros textos. Bom, vamos ver amanhã então, tá?
Agora vamos para a leitura do dia. Inclusive, essa passagem de Davi, que deseja a mulher de Urias, está passando na novela aí, né? Já passou, na verdade, na novela Reis, o pecado. Não é querendo fazer propaganda, mas essa temporada tá muito boa. E tem essa dimensão, né? Porque assim, Saul também errou, Davi errou. Só que por que Saul não foi perdoado e foi amaldiçoado com a sua família inteira, e Davi foi perdoado, sofreu as consequências do pecado, e depois, a posteriori, os filhos, né, infelizmente não seguiram o caminho de Davi, mas Deus já havia prometido que, olha, não vou mais amaldiçoar, nem terminar com a sua família, com a sua descendência, né? Por causa do coração de Davi. Davi sempre foi fiel a Deus. Errou gravemente. Não foi um pecadinho. Eu não gosto de falar assim, pecadinho, entendeu? Não foi um pecado menor. Ele não cometeu um lapso. Ele, sei lá, furtou um reino distante. Ou desobedeceu a Deus. Não, ele fez um adultério e assassinato, né? Porque além de adulterar com uma mulher casada, engravidá-la, enganou Urias, em vez de porque aí Davi podia ter falado, já que tá tudo ruim mesmo, Davi poderia ter chegado no Urias e falado o seguinte: eu tomei sua esposa. E você é um servo leal, eu sei que você tá, né? Podia ter primeiro falado abertamente, deixado Urias com raiva. Aí Urias que tomasse a decisão. Mas não, chamou Urias, enganou ele, mandou ele se deitar com a mulher e ele estava lá, olhos fitos em Davi, gente. Porque provavelmente, não sei, na novela foi falado outra coisa, mas na minha concepção, na minha humilde visão, Urias era tão fiel a Davi e ele foi chamado para falar com Davi que ele nem sentiu vontade de ir ter com a mulher dele. E esse não foi nenhum erro. Né? Perante os olhos de Deus, Urias foi fiel todo o tempo. Mas qual que foi a outra traição que gerou a morte de Urias, que para mim é um assassinato? Jogar Urias no meio do combate mais ferrenho e deixá-lo sozinho para morrer. Então, além do adultério, esse pecado de Davi é mais grave, porque pegou um homem fiel a ele, fidelíssimo, e o jogou para a morte. Para quê? Para tomar a esposa. E deu certo? No primeiro momento, não, né? Porque aí o filho dele, o fruto do pecado, infelizmente foi uma determinação de Deus. Que você talvez ache, não, mas e cadê a misericórdia de Deus? Não, Deus teve misericórdia perdoando Davi, que se arrependeu, né? Se arrependeu, chorou a morte do filhinho. Depois ele viu que era preciso crescer com a intimidade em Deus. Tipo, eu não podia agir como ele agiu antes, né? E teve que sofrer as consequências até o final do reinado. Isso reverberou também. Lógico que Betseba foi a mãe também de Salomão, né? Eu estava até pensando ontem, esse é o pitaco do dia, eu estava até pensando ontem sobre essa questão, o que as pessoas, assim, é uma curiosidade, né? Não que, porque cada um tem que ver o seu. Eu já tô nessa fase, eu nem me preocupo mais se você tá pecando, se quer pecar, peque. Mas, né, o alerta tá sendo sempre feito. Vá lá, se arrependa, se confesse. Mas a questão sempre é aquela coisa. Quando a gente erra, quando a gente peca, e dependendo do pecado, isso traz graves consequências, principalmente porque reverbera na comunidade, sempre reverbera. O pecado ele não é só individual. Ah, mas eu bebo e tudo, por exemplo, bebida, né? Bebidas e drogas. Não, mas você faz com que a família e sua comunidade sofra, né? Difamação, como Dom Henrique Soares falou. Quando você difama uma pessoa constantemente, primeiro, na parte psicológica, a pessoa está falando dela mesma. Ela está tendo uma visão de uma pessoa que ela acha que é errada a partir de uma visão dela, de um parâmetro dela. Então, ela está falando dela mesma. Mas o problema é que esse difamar externo acaba prejudicando muita pessoa difamada, mas acaba prejudicando a própria difamadora, né? E existem consequências. Eu já falei e vou repetir. Quem caminhou no paganismo, ateísmo,
Já deve ter ouvido aí um povo do esoterismo, inclusive o povo que faz yoga, faz não sei o quê, que nas tradições orientais fala o seguinte: o que você faz, você recebe. Ou seja, o que você faz tem consequência. Mas para nós, católicos, né, o que a gente tem que entender? Ser cristão é um ato. A gente tem que sempre fazer um ato de caridade, um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de perdão. É sempre fazer, ato, mesmo fazendo ou não fazendo. Tipo, eu perdoo, mas a gente não vai lá pegar uma enxada e perdoar fazendo enxadada, por exemplo, preparar 3 alqueires de terra, né? O ato do perdão é um ato voluntário. Não é um ato assim que todo mundo vai ver, entendeu? Por outro lado, quando a gente também recebe o perdão, a gente se perdoa e tudo, ou pede perdão e depois se perdoa, não fica com a culpa, existe a consequência daquele erro. Não vem dizer que não. Não tem a velha expressão? Colhendo o que plantou? Todo mundo vai colher o que plantou, porque isso é a justiça de Deus. Isso todo mundo, universalmente mesmo, quem não acredita em Jesus Cristo, quem acredita ou não acredita, todo mundo vai colher. Não adianta passar batido. E quanto mais duro é o coração, menos entende essa parte. Mas se você observar a vida das pessoas, não é falar mal, observe a vida das pessoas, porque tem coisas que a gente não tem como viver. Não tem como viver. Mesmo a pessoa pecando daquele jeito, você nunca vai viver daquele jeito, graças a Deus. Então, observe como para te dar sabedoria de vida, para você ter uma noção das coisas. Não é dizer bem feito, colheu, agora se vire, né? Não é assim. A gente tem que ter um pouco de sabedoria. Claro que tem uma hora que o coração é ruim, né? Mas observe a vida das pessoas, principalmente as mais velhas. Também não é para dizer, mas colheu o que plantou e aí tá agora sofrendo, chorando e tal. Gente, também não. Às vezes também não tem a ver com pecado. Por exemplo, uma pessoa que não casou, não deu certo no casamento, tá sozinha. Não tem quem cuide dela, que não tem uma rede de apoio familiar direta, não é? Não dá para também acolher o plantou. Não, também em parte é, mas eu tô falando dos erros. Às vezes, eu vou contar aqui, vou pegar um político. Às vezes você pensa assim, aquele cara é corrupto, roubou todo mundo. Ele mesmo fala que roubou, o cara foi desonesto e tá aí de boa vida. Então, tem um que as gerações novas não sabem, mas Paulo Maluf. Pensa num homem que dava umas entrevistas assim, tirando o sarro da nossa cara. O que aconteceu com ele? Ele ficou, eu não sei hoje em dia, mas há alguns anos atrás, no período da pandemia, ele estava doente, muito doente. Ele não pôde assumir a herança da mãe dele, família rica, hein? Não pôde assumir a herança da mãe dele porque ficou tudo travado na justiça por suspeita de corrupção. Ele estava investigado por corrupção, de tanto que ele meteu a mão no povo. E cadê a rede de apoio dele, entendeu? Ele que vai prestar contas depois. Então não pode ser que alguém morra, todo mundo chorando em cima do caixão e o cara foi injusto? Pode. Mas eu não quero nem saber o juízo particular dele, lá com Jesus, né? Então, assim, quem sou eu, né? Mas eu observei muitas pessoas dentro da minha própria parentela, certas situações injustas que a pessoa, no final, ninguém colocou nem como notinha de pesar no jornal, sabe? E a pessoa foi extremamente injusta. E eu não quero nem saber também o que aconteceu com esse parente lá no juízo particular dele, sabe? Bem complicado, porque ele fez um rastro de dor, sabe? Fez uma coisa horrorosa na vida de muita gente. Então, realmente não merece nem ser lembrado, né? Sabe? Eu tô deixando essa reflexão porque às vezes a pessoa vai no confessionário, confessa e fica aliviada. Pois é. A questão assim, ninguém vai tirar teu filho, mas começa a observar a sua vida, começa a pedir clemência, pede uma iluminação para Jesus. Como você pode reparar pelo erro que você fez? Porque você magoou alguém, você prejudicou alguém. Não foi só a você, foi a outrem.
e é necessária uma reparação, né? E aí peça a ajuda do Espírito Santo para ver isso. Qual é a reparação que você tem que fazer? É esmola, mais caridade? Não tem como chegar mais na pessoa para pedir perdão porque aconteceu algum problema? Existe, né? Tem vários fatores aí envolvidos, tá certo? Então é para parar e pensar. Enquanto estamos vivos, essa é a questão. Resolver os BO da vida, né? É resolver os BO. Não é fácil? Claro que não é, né? Esses BO é difícil. Dependendo do pecado, então piorou, né? A pessoa não quer nem ver a sua cara. Entende? Então não se iluda. Deus perdoou nossos pecados. Mas e a reparação? Como é que você vai reparar? Tem que fazer reparação. Ofertar algum ato, né? De sacrifício, uma dor que você tem, às vezes uma dor física, né? Ofertar para isso. Você nunca ouve um povo falar: ah, eu passei uma cirurgia, tá doendo tudo no meu corpo, acho que é para expiar meus pecados. Fala brincando, né? Mas às vezes é. Vai saber. Uma vez eu vi isso no banco, eu fiquei olhando assim, bom, tomara que seja, né? Tomara que ela tenha essa consciência, essa pessoa, né? Bom, gente, então fiz a leitura. Agora vamos para a primeira leitura de hoje. Gênesis, capítulo 41, versículos 55 a 57. Depois, capítulo 42, versículos 5 a 7. Depois, 17 a 24. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José, fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros, vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os recebeu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia disse-lhes: Fazei o que eu já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: Não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 32 ou 33, com o refrão: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho de hoje, Mateus 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota, Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho desse último domingo, que foi Mateus 11, versículos 25 a 30, tá?
Bom, gente, vou me despedindo por aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz na